Marcos Carvalho, obrigado, Marcos. Um abraço aí. Ajuda. A China tem o maior movimento grevista do mundo. Isso é uma coisa interessante. Que é legal de explicar também, né? O trabalho, ele virou mercadoria. A gente sabe disso. O trabalho é uma mercadoria como outra qualquer. Inclusive submetida às leis de mercado, como em qualquer lugar. Se existe uma quantidade gigantesca de trabalhadores, o valor da mão de obra vai lá embaixo. Se existe uma quantidade pequena de trabalhadores, o valor da mão de obra vai lá em cima. Um dos motivos do golpe sobre a Dilma foi exatamente interromper a valorização do trabalho que vinha sendo feito no Brasil desde 2003. Como o PT vinha com uma política, você pode pegar isso em qualquer gráfico, você vai ver que a política de valorização do salário mínimo em todos os governos petistas vem subindo. E aí você pode pegar, inclusive, na internet também, tá? Os economistas que estavam trabalhando para a campanha do Aécio, especialmente o Armínio Fraga, indo nas conferências de empresários dizendo que o alto valor da mão de obra brasileira hoje impede que os nossos produtos sejam competitivos no mercado internacional e não está dando condições que nós consigamos nos desenvolver. Balela, palhaçada, tudo que ele disse ali. Mas o fato é que eles convenceram os empresários disso, que o PT tinha transformado a mão de obra brasileira em uma coisa muito alta e estava destruindo a nossa indústria. E, obviamente, do grande produtor industrial brasileiro, que eu nem sei mais se existe essa figura, até o cara que tem uma biboquinha que produz parafuso ali do lado, todos eles foram convencidos da mesma maneira, né? E apoiaram o golpe. O que aconteceu desde 2016 para cá? Destruição do valor da nossa mão de obra, seja por desvalorização da moeda, seja pela falta de recuperação da inflação, seja pela destruição dos nossos direitos que foram tirados, e isso é custo que sai, obviamente, das empresas que deixam de pagar esses custos, o funcionário que cada um se exploda, a ponto de nós chegarmos à construção de uma mão de obra como os entregadores de aplicativo, que praticamente sobrevivem com menos do que eles precisariam para viver, né? Então, essa questão da mão de obra como mercadoria não funciona assim na China. A China tem um sistema de organização muito interessante. Vamos supor que eles têm lá um número de 100 milhões de, sei lá, de produtores, de pessoas que trabalham nas indústrias de calçado, né? 100 milhões. E aí eles abrem lá cursos técnicos para tirar uma parte de uma população rural que estava e levar para as cidades, e eles querem então fazer uma outra fábrica de calçados utilizando essa mão de obra. Então eles vão formar mais 100 milhões de trabalhadores naquilo ali. Ora, se aquele sistema fosse um sistema de mercado, se você injetasse num mercado de mão de obra exatamente o dobro da mão de obra que já está trabalhando em forma de mão de obra livre, você baixaria o preço da mão de obra. Porque, obviamente, que o dono da fábrica vai demitir aquele cara que está lá dentro e contratar aquele outro que está aceitando trabalhar por metade do valor, como a gente está vendo acontecer no Brasil. As pessoas sendo demitidas, sendo contratadas como PJ, né? Empresas ganhando às vezes menos, mas ela não tem outra opção, senão ela vai passar fome. Na China não acontece isso. O que acontece na China? Os caras fazem um cálculo com a entrada dessa mão de obra, de ver quanto ocorrerá de desvalorização, quanto ocorrerá de aumento produtivo, e aí fazem um cálculo de aproximação de forma que esses salários não se percam, a massa salarial não se perca. Tanto que hoje, gente, o dado é esse, ó. O salário médio do trabalhador brasileiro é menor do que o salário médio do trabalhador chinês. E aí você pergunta para as pessoas, onde está o trabalho escravo? Quem é que é escravo? É o brasileiro ou é o chinês? E hoje nós somos o escravo. E por controlar o mercado, eles não permitem as pessoas voltarem para a miséria. Porque se você faz isso no Brasil, se você de uma hora para outra estala os dedos e coloca 100 milhões de trabalhadores dentro do nosso mercado, você vai levar uma galera na miséria. A galera perde o emprego, vem um outro aí que aceita trabalhar por menos, aí você tem um pai de família que tem um custo X, sustenta 3 filhos, aluguel, não sei o quê, ele não consegue viver com menos de, sei lá, 3 mil, 4 mil reais por mês.
Já está esgoelado com 3 mil por mês. Aí você simplesmente coloca ali um jovem de 20 e poucos anos, que não tem filho, que não tem nada, que aceita fazer o mesmo trabalho por 1.800 e fica muito feliz, porque é o primeiro salário dele. Ora, o capital vai na mesma hora, vai lá e demite o pai de família, pega o jovenzinho e segue lucrando. Isso não acontece na China. Dentro de uma economia planejada, vai entrar uma quantidade de mão de obra, mas vai entrar onde? Eu quero abrir a empresa aqui, na província de Sichuan, da cidade de tal. Aí os caras, os economistas olham lá e dizem, não, aqui tu não vai abrir. Porque essa região não tem condições de assimilar essa alteração sensível na mão de obra, vai provocar... Então você não vai abrir aqui. Se quiser abrir, você vai abrir lá na outra cidade, lá na outra província. Lá a gente permite, aqui não. E isso não só segura a população chinesa de não voltar para a miséria, como efetivamente está transformando o território chinês em um território muito mais plural do ponto de vista da industrialização. Porque se você olhar a industrialização brasileira, é assim: São Paulo, Rio Grande do Sul, aliás, São Paulo, Rio de Janeiro, um pouquinho em Minas, alguma coisinha no Nordeste, uma coisinha, mas tudo nas áreas urbanas, tudo próximo ao litoral. O interior brasileiro é uma desgraça. E esse é um padrão muito claro de sistemas capitalistas dependentes, como é o nosso. E é um padrão que você não vê na China. A China está se desenvolvendo industrialmente em várias regiões. E quando tem uma região da China que não está conseguindo se desenvolver, o governo vai lá e faz investimentos específicos ali. Como nós fazemos para desenvolver essa região? Nem que eu tenha que mexer no mercado, nem que eu tenha que alterar essas condições, nem que eu tenha que dar subsídios para essa galera desenvolver isso aqui. Porque a longo prazo me é muito mais importante o desenvolvimento nas regiões e lutar contra efetivamente a pobreza do que os ganhos do velho da Havan com relação de mercado ou dos acionistas da Petrobras. Enquanto a gente não se der conta de que essa história de que os interesses individuais tem que ser colocados à frente dos interesses coletivos, porque a longo prazo isso permite que os interesses coletivos sejam também protegidos, porque é isso que os liberais defendem. Isso é uma falácia. No capitalismo, o que nós temos é os interesses individuais sempre se organizando em grandes corporativas financeiras ou industriais, tomando conta do governo e se fortalecendo. E o resto que se exploda. E a gente vai ficando cada vez mais pobre, enquanto o modelo chinês, que não tem liberdade de expressão, que não tem não sei o que não tem aquilo outro, tá lá, a galera se tornando a principal potência do mundo, produzindo, tirando gente da miséria, e com os próximos 20, 30 anos com planos literalmente de não serem mais alcançados. Brasil nessa história? Gente, os caras estão preocupados em desenvolvimento da inteligência artificial e computação quântica. A gente está preocupado aqui se vai dar para comer no final do mês e se nós vamos poder votar em 2022. É como se eles estivessem desenvolvendo avião a jato e nós estivéssemos na idade da pedra. É mais ou menos essa a diferença que a gente está vivendo hoje no Brasil.